Vamos à nossa aula. Se vocês lembram, na semana passada a gente falou sobre a Torre de Babel. Lembrando só que se você não estiver vendo a minha tela apresentando, o que você precisa fazer é dar 2 cliques na tela que está com a apresentação. Mas eu acho que está todo mundo conseguindo ver a apresentação. Semana passada, então, nós falamos sobre a Torre de Babel, a divisão do povo ali, os semitas, né, os descendentes de Cã, e nós mostramos até lá no mapinha para onde que cada um foi, né? E aí hoje nós vamos continuar, porque se a gente for de Torre de Babel, o próximo conteúdo é a história de Abraão e Ló, certo? Seguindo aí as histórias e contextos históricos geográficos mais importantes na Bíblia, certo? Muito bem, então. Vamos lá, história de Abraão e Ló. Está lá em Gênesis 11, 26, 11, né? 26, 25 e 9. Então, a história de Abraão ela vai se estender pelo livro de Gênesis, né? E aí é óbvio que nós não vamos ler tudo, então nós vamos ler alguns resumos conforme o texto for nos solicitando, certo? Tranquilo, então. Ur dos Caldeuses. Vocês vão lembrar que Ur dos Caldeuses vai ficar lá naquela região perto da Mesopotâmia. Eu nem sei se vai mostrar aqui. Isso, vai ter um mapinha aqui, né? Então, aqui é a região da Mesopotâmia e aqui, ó, Ur dos Caldeuses. Nessa mesma região aqui tem Nínive, né? Nessa mesma região tem a Babilônia. Então, é a região bem famosa que eu venho constantemente destacando nas nossas aulas, a região da Mesopotâmia, próxima aqui ao Mar Cáspio, ao Golfo Pérsico e ao Mar Mediterrâneo, certo? Então, daqui a pouco nós vamos chegar ali naquele mapinha. Muito bem. Então, Ur dos Caldeus, você já se localizou onde fica a terra de Abraão, né? De onde Abraão saiu, sai da tua terra, da tua parentela, e a terra dele era Ur dos Caldeus. Então, vamos lá. Depois das confusões das línguas em Babel, e da resultante formação e dispersão das nações, os caldeuses, um povo semita, se era semita, são o quê? São da descendência de Sem, certo? Muito bem. Fundaram importantes cidades na região da Mesopotâmia, região dos entre-rios, entre os rios Tigre e Eufrates. Hoje, como a gente já falou várias vezes, a região do Iraque e do Irã. Muito bem. A mais importante foi Ur, também chamada de Ur dos Caldeuses. Foi nesta cidade que nasceu Abraão, o primeiro patriarca de Israel. Posteriormente, ele se chamaria. Desculpa, né? Eu, quando era menino, tenho essa dificuldade que eu via Abrão e falava Abraão. Então, na cidade nasceu Abrão, primeiro patriarca de Israel, e posteriormente ele seria então chamado de Abraão, história que você já conhece, está familiarizado. Muito bem. Abraão viveu em Ur, na companhia de Terá, seu pai, e de outros familiares até a idade adulta. Então, ele viveu na Mesopotâmia até a idade adulta. Foi ali que ele se casou com Sarai, sua meia-irmã. Está ali em Gênesis 11, do 26 ao 29 e o 20, 12. Vamos lá ver então? Gênesis 11, 26 a 29. Muito bem. Última aula da semana. Vamos que vamos. Na faculdade, né? Que amanhã eu dou aula. Então, do 26 ao 29. Está escrito o seguinte: Viveu Terá 70 anos e gerou Abrão, a Naor e Arã. São eles as gerações de Terã. Terã gerou Abrão, a Naor e Arã gerou Alô. Morreu Arã na terra de seu nascimento em Ur dos Caldeus, estando Terã seu pai ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres, e de Abrão chamava-se Sarai, a de Naor Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e Isca. Sarai era estéril e não tinha filhos. Outra passagem que está falando que a gente lê é o Gênesis 20, 12.
Gênesis 20, versículo 12. Está dizendo, ó, por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Então, muito bem. Então, uma das coisas que era muito comum naquela época, agora tratando de conceito histórico aqui, era que, óbvio, se Deus criou todas as coisas e as nações, os povos foram se distribuindo a partir disso, e principalmente ali se a gente pensa na Arca de Noé e depois daquilo ali, é óbvio que era muito comum essa ideia de, às vezes, a pessoa ser casada com mais de uma mulher e também casamentos entre familiares, sejam primos, meios irmãos e assim por diante. Então, era uma prática comum naquela época, se continuou uma prática comum por muito tempo, é verdade, mas naquela época em particular, porque estava começando, né? Então não tinha lá tanta gente assim para ver uma diversidade genética. Então, sim, no começo era comum essa ideia de casar com meia-irmã, casar com prima e assim por diante. Pois é, ele chegou aí. Muito bem. Foi ali também que Deus o chamou e lhe disse: Sai da tua terra, Ur dos Caldeuses, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, não algumas famílias, todas as famílias da terra. Que está ali em Gênesis 12, do 1 ao 3, Atos 2, 3, nós vamos ler daqui a pouco. Este foi o começo da chamada história da redenção, a história de tudo que Deus fez para redimir ou salvar a humanidade do seu pecado original. Então vamos ver lá Gênesis 12, de 1 a 3. Gênesis 12, do 1 ao 3, vai dizer o seguinte para nós, ó. Ora disse o Senhor a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela, da terra de seu pai, e vai para a terra de mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então tá aí a promessa que foi feita para Abraão, que aparentemente eles não entenderam muito bem, né? Que a gente vai ver depois o surgimento de Ismael. Muito bem. Arã. Ao que parece, Abraão compartilhou com Tera o chamado e as promessas de Deus. Porque olha lá, olha a passagem. Então tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, e a Sarai, sua nora, mulher de Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. Esta cidade, também chamada Padarã, ficava à margem de um afluente do rio Eufrates, a 965 quilômetros a noroeste de Ur e a 643 quilômetros a nordeste de Canaã. Tera, o pai de Abrão, morreu em Harã. Então presta atenção que, de fato, duas coisas importantes e interessantes para a gente ver aqui. A primeira delas é que Deus falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. E o pai dele, pelo menos no princípio, ele acreditou em Abraão, né? Ele seguiu os passos do filho, mas acabou se estabelecendo em Harã, que não era nem Ur dos Caldeus, não era nem na Mesopotâmia, mas também não era a terra de Canaã. Então ele ficou no meio do caminho, né? E depois de um tempo veio a falecer ali naquela região de Padarã. Aqui da lateral a gente consegue ver a genealogia de Terã lá. Terã gerou Abrão, Naor e Arã. Abraão se casou com Sarai, e aí vai ser a linhagem messiânica, certo? A linhagem de Jesus. Naor se casou com Milca. Arã a gente não sabe com quem ele se casou, né? E desse casamento sai Ló. Muito bem. Então essa genealogia de Terã, que gera Abraão, que é descendente direto do Messias. Siquém, vamos lá. Depois da morte de Terá, partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão.
Então perceba que Abraão continuou ali obedecendo seu pai, se a gente pode dizer isso, e foi levando o seu sobrinho junto, né? O pai de Abraão foi até Padarã, mas o Ló continuou por mais um tempo com o seu tio. Muito bem. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém. Apareceu o Senhor Abraão e lhe disse: Darei à tua descendência esta terra. Olha ali, ó, o 12, do 4 ao 7, aqui, ó. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã, que foi onde ele ficou um tempo com o pai também, até o pai morrer. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido e as pessoas que lhe acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra de Siquém até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: Darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então o Senhor apareceu para Abraão. Interessante essa passagem, né? Mas o mais interessante aqui é o destaque. Falou, ó, Deus prometeu aquela terra ali para Abraão, mas a terra ainda não era dele, não. Os cananeus estavam lá, né? Era uma promessa, ou seja, Deus prometeu, e óbvio que se ele prometeu, ele cumpriu, né? A gente viu isso na história, mas não era qualquer promessa, né? Era uma promessa que Abraão tinha que ter uma determinada fé. Por isso que a gente brinca, a gente fala que Abraão é o pai da fé, porque de fato ele recebeu uma promessa gigantesca com a mulher que era infrutífera, ela não podia ter filhos, e uma terra prometida que já estava ocupada ali por povos bem armados, né? Se é que a gente pode usar essa expressão. Muito bem. Promessas que Deus fez a Abraão em Uri e em Siquém. Então vamos ver as promessas, Alan. Primeira, três promessas, hein? Não podemos ficar só na ideia que é uma coisa só. São três promessas, presta atenção. De ti farei uma grande nação e te abençoarei. Então falou que dele sairia uma grande nação. Agora, como que isso ia acontecer? Era um milagre. Abraão tinha que crer, porque naturalmente falando, isso seria impossível. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é a segunda promessa. E essa aqui é fácil, né? Vocês aí que são teólogos número 1 do Brasil, você vai saber que essa promessa só vai se cumprir em Cristo, né? Descendente de Abraão, que Abraão faz parte da linhagem de Jesus, e é só em Jesus que são benditas todas as famílias da terra, certo? Então, essa segunda promessa não foi cumprida, digamos assim, na época de Abraão. Foi cumprida no futuro. Até a primeira também ali, de te farei uma grande nação, não foi cumprida enquanto Abraão estava vivo. Os descendentes de Abraão cresceram. Hoje são aí os judeus e os muçulmanos, né? Os islãs muçulmanos. Então, de fato, grande nação virou, mas não foi na época dele. De ser bendita todas as famílias da terra foi cumprido em Cristo, também ele não viu. E para tudo isso ele teve que ter fé, hein? E darei a tua descendência a essa terra, Canaã. Ele também não viu, né? Ele também foi cumprido nas gerações dele. Então, isso é um dos fatores para a gente chamar também Abraão do pai da fé, porque de fato Deus fez três promessas para Abraão e que ele creu e que isso se cumpriu, mas na vida de seus descendentes. Essas promessas conhecidas como o pacto, então na teologia a gente chama isso também de o pacto, foram reafirmadas a Abraão várias vezes. Então, se você abrir todas essas passagens aí, nós vamos abrir elas daqui a pouco, a gente vai ver essa reafirmação do pacto, tanto para Abraão, quanto para Isaac, quanto para Jacó. Vamos ler, porque agora nós temos 1h20, então nós temos tempo de ler. Né? Então vamos lá, Gênesis 13, 14 ao 18. Gênesis 13, 14 ao 18. Vamos ver lá. Acho que dá para aumentar. Cara, que saco. Consegui aumentar isso hoje.
que eu não vou conseguir aumentar, não. Mas dá para você ler aí, não dá? Dá. Posso aumentar a letra, eu acho. Professor André, deixa eu perguntar. Sim. É, geograficamente, pela Bíblia, a gente pressupõe que teve outros povos além dos orientais, porque esse povo da descendência de Abraão, eles são todos orientais aí, né? Esse povo aí que é de Abraão, Isaac e Jacó. O restante, assim, o Ocidente, tipo, né, Europa, e o restante do Ocidente, em geral, já existia outros povos além desses? Nós falamos isso na última aula, lembra? Aqui, ó. Vou dar um zoom para você ver, então, de novo. A partir da Torre de Babel, o povo foi dividido, e antes da Torre de Babel, o povo já era dividido entre os camitas, descendentes de Cão, os semitas, descendentes de Sem, e os jafetitas, descendentes de Jafé. Então, os descendentes de Jafé foram ocupar a região que você acabou de me perguntar, região da Europa, região ali da Inglaterra, a Rússia, até as partes da Ásia. Perceba que no início não foi uma divisão Ocidente, Oriente, igual a gente tem no estudo da história. Quando a gente fala Oriente, Ocidente aqui, foi uma divisão linha de Equador, se a gente pode dizer assim, mas foi uma divisão vertical, quer dizer. Então lá, é, os jafetitas estão mais ao norte, os descendentes de Jafé ocuparam toda essa porção norte, então se espalharam pela Europa, pela Ásia e por ali. Os descendentes de Sem se espalharam pela região do Oriente Médio, Israel, região da Itália, ali a parte mais baixa da Itália, região mais baixa da Espanha. Então, essa região do Mar Mediterrâneo foi mais ocupada pelos descendentes de Sem, os semitas, né, judeus, essa galera. E os que hoje a gente conhece como judeus. E os camitas, descendentes de Cã, ocuparam as partes mais baixas ali, as regiões da Arábia, as regiões mais baixas da Arábia, do Oriente Médio mais baixo, e as regiões da África ali, certo? Então essa é a divisão dos povos, certo? Não é que existiam outros povos, a partir de, mesmo que haja aquela discussão ali de antes lá de Adão e Eva, a partir de Noé, morreu todo mundo, né? Só sobrou Noé. Então, a partir de Noé, é essa divisão que a gente tem, certo? Os descendentes de Jafé ocupam a parte norte do mundo, como eles eram conhecidos, né? Os de Sem ocupam a parte central e os de Cã a parte sul, certo? A partir disso que a Terra foi sendo povoada, aí depois chega na América, chega na Oceania, aí aquela história que você já conhece da escola, certo? Mas o início foi isso aqui, ó, certo? Deu para pegar? Beleza, Certinho? obrigado. Valeu. Desculpa aí ter interrompido. Não, mas é para perguntar mesmo, senão 1h20 eu fico aqui até fico louco. Ficar falando esse tempão. Podem perguntar a hora que vocês quiserem, certo? Combinado? Não é pra parar de perguntar, não, viu, Cláudio? Então vamos lá. O Senhor prometeu a Abraão a terra de Canaã. Olha lá, ó. Disse o Senhor a Abraão: depois de Ló que se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Porque toda essa terra que vês eu te darei, a ti e a tua descendência, para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no teu caminho, no seu comprimento, na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos cavalhais de Manré, que estão juntos a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. É interessante essa parte aqui, ó. É... Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. É interessante o ato profético de Abraão, né? Que ele vai, ele percorre a terra ali em toda a sua extensão,
como um sinal de que aquilo seria a possessão da descendência dele. Ele não chegou a conquistar aquelas terras ali todas, mas aquilo pertenceu no futuro às gerações dele. Então, às vezes, hoje Deus te manda fazer algumas coisas que você não entende, mas às vezes é porque você está plantando para a sua geração colher, para seus filhos colherem, para os seus netos colherem. Então pense nisso, certo? Sempre que você for fazer alguma coisa, um investimento, ou quando Deus te falar para fazer alguma coisa, pense nisso. Às vezes o que Deus está mandando você fazer, ou às vezes aquilo que você está planejando, pode ser que o fruto não venha agora, que você não vai colher agora, mas os seus filhos, seus netos vão colher e serão abençoados, certo? Então, todas as nações da terra só foram ser abençoadas em Jesus, gerações e gerações depois. Mas aconteceu. Então pode ser que hoje o Cláudio, Gisele, nós estamos aqui, Deus vai mandar a gente começar uma coisa que às vezes a gente não vai ver o fruto agora, mas daqui a 3, 4, 5 gerações, isso vai brotar de uma maneira extraordinária, né? Então é por isso que a gente não pode pensar só no hoje. A gente tem que pensar no hoje, a gente tem que pensar no nosso futuro, e a gente também tem que pensar que aquilo que Deus faz na nossa vida, até aquilo que a gente faz, pode trazer consequências, tanto positivas quanto negativas para as nossas futuras gerações. Muito bem, então, isso aqui recapitulamos, isso é interessante, muito bem. 15, 5, 7, 18, vamos ver. 15, verso 5, 7, 18, tá lá. Então conduziu até afora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. E olha que interessante o verso 6. Ele creu no Senhor e isso foi-lhe imputado para justiça. Então, por ele crer, isso aconteceu. Isso foi cumprido. Não nos dias dele, mas foi cumprido. Versículo 7, lá, disse-lhe mais: eu sou o Senhor quem te tirei da Ur dos Caldeus para lhe dar-te por herança essa terra. Então vai lá e pisa, porque ela vai ser a sua terra. E o verso 18 diz, olha lá. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Então toda essa terra é lhe dada por herança, por descendência. Então Deus repetidamente colocava a promessa em pauta, né? 17, do 1 ao 8, de novo, ele vai prometer de novo. Isso é muito legal a gente poder fazer esse mergulho bíblico. Então, olha lá. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ando na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão o rosto em terra e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí, far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das suas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Então, olha que interessante, porque Deus ele reafirma isso tantas vezes para Abraão, para deixar bem claro para ele que isso ia acontecer. E é interessante que isso vai acontecendo ao longo da vida de Abraão. Então, aqui, por exemplo, nesse versículo, ele já tinha ido seus quase 100 anos, né? E quando se coloca na posição de Abraão, apesar dele ter tido uma prosperidade financeira, que a gente viu que ele teve, de fato as promessas pareciam cada vez mais distantes. O cara não se tornava pai, Sara continuava
sem dar um filho para ele. E aquilo era muita fé, né, gente? Porque Deus falava, mas acontecer nada acontecia. Mas Abraão cria. Abraão cria. E aqui nesse deixou bem claro: falei, a ti e a tua descendência é a terra da sua peregrinação. Então Abraão foi, ele, como se ele tivesse arado o solo, como se ele tivesse pisado, e onde ele pisava, Deus ia dando por possessão às gerações dele. Né? Então isso é muito interessante, essa perspectiva de pensar no futuro e pensar que às vezes a bonança pode ser que nem venha agora, mas venha para a sua geração. E essa promessa não foi, esse pacto não foi só para Abraão. Ele serviu para Isaac também. Olha o que Deus falou para Isaac. Gênesis 26, 3 e 4. Gênesis 26, versos 3 e 4. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras. E confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as famílias, todas as nações da terra. Novamente, prometeu para o filho também, de Isaac, que todas as nações da terra seriam abençoadas. Aconteceu na época dele? Na época dele, todas as famílias foram abençoadas? Não foram. Ele também teve que continuar no caminho para que a promessa pudesse cumprir lá na frente. Foram anos e anos e séculos até a promessa se cumprir. Então, a gente percebe a fé e Deus mantendo o seu pacto e reafirmando esse pacto a cada geração. Porque lá, para Jacó também Deus prometeu. Vamos ver aqui o 46, 3 e 4. Não vamos ler todos, não, senão a gente vai ficar muito tempo no pacto. 46, versos 3 e 4. Então disse: eu sou o Deus de teu pai, não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação, e descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir. Certamente a mão de José fechará os teus olhos. Então, olha que interessante. A promessa foi feita para Abraão, passou para Isaac, de Isaac chegou a Jacó, e Jacó, já no fim de seus dias ali, recebeu a mesma promessa: pode ir com José, porque certamente a mão de José fechará os teus olhos, eu farei de ti também uma grande nação. Ou seja, Deus novamente colocando a promessa em pauta. E foi logo ali que se concretizou as promessas? Não, gente, depois o povo vai passar por um momento de exílio, né? Vai passar por um exílio ali no Egito. Então a gente percebe que as promessas, o pacto, ele vai se cumprir ao longo da história. Isso é muito interessante, como que Deus faz promessas para os homens, para as suas gerações, e vai reafirmando geração após geração de que ele vai cumprir a palavra. Abraão expressou sua fé e gratidão edificando um altar ao Senhor. Então a gente já viu isso. Anos mais tarde, Jacó, um neto de Abraão, então Jacó, a gente sabe pela genealogia, é neto de Abraão, também o faria, ali mesmo em Siquém. Então, lá em Gênesis 33, 18 a 20, do altar aqui que Abraão fez, a gente já viu. Agora, aqui em Gênesis 33, 18 a 20, a gente vê que também a ideia de adorar o Senhor, de edificar um altar ao Senhor, por conta das promessas que o Senhor tinha feito e por conta da grandiosidade que Deus representava para esses homens, também era feito de geração em geração. Então não era só a fé que era de Abraão. Isaac teve que ter fé também, e Jacó também teve que ter fé, e todos adoraram ao Senhor. Olha lá. Voltando então Jacó de Padarã, chegou Jacó são e salva a cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou sua tenda junto da cidade.
a parte do campo onde armara a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Então, novamente, para você ver que assim como as promessas de Deus, elas foram sendo, o pacto de Deus foi sendo reafirmado de geração em geração, a adoração a Deus também foi sendo reafirmada de geração em geração ali. Muito bem. Essa cidade ficava entre os montes Ebal e Gerizim. Foi à vista do monte Gerizim que a mulher samaritana disse a Jesus: nossos pais adoraram neste monte, lá em João 4:20. Então vamos ver aqui, ó. Vamos olhar no mapa? Siquém aqui, ó. Vocês conseguem ver aqui, ó? Siquém tá aqui, ó. Siquém, certo? A região de Siquém aqui, já aqui perto da região de Israel, aqui na região de Israel, o Mar Morto aqui embaixo. Então, nesse mesmo... E fica aqui, como a gente viu aqui, entre o Monte Ebal e Gerizim, e foi nesse Monte Gerizim que a mulher samaritana disse a Jesus, né? Nossos pais adoraram nesse monte. Então, muito interessante, né? Porque presta atenção, Abraão saiu daqui, em Ur dos Caldeus, fez toda a sua peregrinação, chegou em Harã, o pai morreu, tudo mais, depois desceu para Siquém, chegou nas terras aqui de Canaã, né, essas regiões de Canaã, e chegou nesse monte, né, fez altar nesse monte, Jacó fez altar nesse monte, e uma das promessas era o quê? Que todas as famílias da terra seriam benditas. E olha que interessante, a pessoa que personifica essa bênção, a pessoa que personifica todas as famílias da terra serão abençoadas, que é Jesus, junto ali com a mulher samaritana, também teve a oportunidade de olhar para esse mesmo monte, onde outrora as suas gerações passadas adoraram a Deus como forma até mesmo de fé e confirmação da promessa, e séculos depois essa promessa era cumprida ali naquela região e até citada aí, como nós vemos em João 4:20, nossos pais adoraram nesse monte. Então é muito interessante, porque Deus prometeu aqui em Ur, e essa promessa se cumpriu séculos depois. Mas o lugar onde os homens demonstraram fé foi visto por aquele que cumpriu a promessa, né, que é Jesus Cristo. Então isso é muito interessante. E esse mapa aí também é interessante para a gente ver a peregrinação de Abrão, né, os lugares que ele passou: Ereque, Babilônia, Harã, Damasco, Siquém, Betel, Hebrom, Egito e depois a região de Negueb, né? Então esse aí é um mapa da peregrinação de Abraão, e por onde ele passou, a promessa de Deus era que isso seria dado a ele por herança. Muito bem. Próximo lugar onde ele vai, Betel. Betel aqui na região Betel, você consegue ver aqui no mapa, certo? Seguindo viagem, Abraão acampou no monte próximo à cidade de Betel, uns 32 quilômetros ao sul de Siquém. Outra vez, Abraão edificou um altar e invocou o nome do Senhor. Mais uma vez, Abraão, né, edificando um altar. Vamos ver lá? 28, do 16 ao 19. Gênesis 28, do 16 ao 19. Olha lá. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Jacó aqui já, né? E temendo diz: quão temível é esse lugar! É a casa de Deus, é a porta dos céus, a coluna de Betel. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu em uma coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para me vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigiu por coluna será a casa de Deus,
e tudo quando me conceder, certamente eu darei o dízimo. Então, aqui, região onde aqui Jacó edificou um altar também nessa região, mas anos antes Abraão tinha edificado, olha lá, Gênesis 12, 8. Anos antes Abraão também tinha feito a mesma coisa, olha lá. Passando ali para o Monte Oriente de Betel, armou sua tenda, ficando Betel ao ocidente, Ai ao oriente, e ali edificou um altar ao Senhor e adorou e invocou o nome do Senhor. Então a gente percebe que a promessa ela é passada de geração em geração, mas a ideia de adorar a Deus também é passada de geração em geração. E os altares também sendo erigidos ali próximos um dos outros, né, mostrando aí a plenitude do plano de Deus. Muito bem. Abraão levantava altares por onde quer que passava, e suas peregrinações e em suas peregrinações reconhecendo a direção e a proteção de Deus e dando testemunho da sua fé perante os cananeus que eram todos idólatras. O mesmo fariam Isaac, seu filho, e Jacó, o seu neto. Não vou ler as passagens porque é a mesma comparação, onde Abraão fazia ali os altares, as suas gerações também passaram a ter a mesma prática. Ou seja, é óbvio que se Deus te promete uma coisa, ele vai cumprir, nem que seja nas suas gerações futuras. Mas a principal coisa que você tem que ensinar às gerações futuras é seguir a Deus do mesmo jeito que você segue, adorar a Deus do mesmo jeito que você segue, para que essas promessas continuem vivas, né? Porque se Deus faz uma promessa para você, mas as suas gerações se revoltam contra Deus ou se separam de Deus, né? A gente vai ter problemas. Então, as duas coisas são fundamentais aqui. A reafirmação da promessa de geração a geração e as atitudes de adorar a Deus também de geração a geração. E aí ele também chega ao Egito. Olha lá, ó. Abraão chegando ao Egito, ó. Havendo fome na terra de Canaã, Abraão desceu ao Egito, via Neguebe, no sul da Palestina. Então aqui, ó, o mapinha tá ali, ó. Desceu ao Egito, via Neguebe, no sul da Palestina. Muito bem. Temendo que os egípcios o matassem a fim de tomar sua mulher de formosa aparência, Abraão pediu a Sarai que se apresentasse àquela gente como sua irmã, e não como sua mulher. História que a gente conhece muito bem. Sarai era mesmo meio irmã de Abraão, então não era uma mentirona, né? Digamos assim, ela era irmã dele mesmo. Mas era também sua mulher, né? Então, omissão, e omissão também gera consequências. Abraão usou uma verdade para ocultar a outra, mentira de qualquer modo. Então, omissão também é pecado, irmão. Abraão pecou, omitiu. Sarai, de fato, foi levada para a casa de Faraó no Egito. O rei tomou-a por mulher. Então, provavelmente ela era muito bonita mesmo, né? Porque o rei tomou ela por mulher assim que viu. E por causa dela enriqueceu a Abraão. Então, deu dinheiro para caramba para Abraão. Porém, o senhor que não gosta de mentira, puniu a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Faraó descobriu que Sarai era mulher de Abrão e os expulsou do seu país. Vai embora, mano. Você quer trazer peso para o meu país. Esse texto você também já viu, você também já leu. Então, Faraó ali expulsou Abrão. Falou, não, meu irmão, vaza daqui, né? Você está querendo destruir a gente, você está querendo trazer abominação sobre nós, você é um mentiroso, vai, ninguém aqui vai te fazer mal, mas eu também não quero que você faça mal pra gente não, né? Vai embora daqui. E assim termina ali a passagem de Abrão pelo Egito. Então Abrão chegou até as terras do Egito, até a região da África. Evidentemente, este foi um tempo de fraqueza na vida desse gigante espiritual. Provado pela fome, tomado pelo medo, cegado pelas riquezas facilmente adquiridas, ele perdeu temporariamente a visão do chamado de Deus e pôs em perigo os planos divinos. Então presta atenção, até Abraão, e mais de uma vez, para te falar a verdade, andou na corda bamba. Então às vezes a gente consegue entender porque que Deus falou tantas vezes para ele, né? Reafirmou tantas vezes para ele o pacto, porque Abraão também era homem.
e como sendo homem, ele também passa por momentos de fraqueza, momentos de tentação, e aqui ele foi extremamente tentado. As regiões estavam com fome, os tempos eram difíceis, meu amigo. E aí ele, com medo até mesmo de morrer, resolveu mentir ali para o faraó, às vezes pensando que aquilo não traria consequências, e traria consequências até no casamento dele, né? Um com o outro. Mas além disso, ele não pensou em consequências mais profundas, né? Mas Deus foi misericordioso, né? Com Abrão e com a Sarai, e mandou ali praga, chegou com tudo em cima do Egito de Faraó, e evitou que o pior acontecesse, né? Só que não ficou barato para Abrão, não. O faraó falou: meu irmão, some daqui, vai embora, porque você está trazendo aqui coisas ruins para nós, está desobedecendo aí o seu Deus e está trazendo consequência para o nosso povo. E Faraó chega a falar, né? Eu fiz isso sem pecado nenhum no meu coração, né? Eu jamais imaginaria que ela era sua irmã. Então, quer dizer, eu jamais imaginaria que ela é a sua esposa. Então a gente percebe que até mesmo Abraão, e mais de uma vez, né? Que não foi só uma vez que ele fez isso, não. Mais de uma vez, o filho dele também fez com essa mentirinha de irmão para tentar não morrer, né? Meu irmão, se Deus fez uma promessa para você, ele vai cumprir, não fica com medo da morte, de morrer de fome, de fraqueza, não. Agarra nisso, meu irmão, e André, vai. Sim. é, segundo o que você tinha acabado de dizer aí, você falou assim que foi uma mentirinha por parte de Abraão a esse Uhum. faraó. E não seria ele ter falado, ele não mentiu, ele só omitiu a verdade. Porque até então, segundo a escritura, ele diz para Faraó que ela é irmã dele, e nisso ele não mentiu, porque ela é meia irmã. Então, assim, Uhum. ele omitiu que ele era o marido dela, mas ele não mentiu em dizer que ela era irmã dele. Ou tô errado nisso? Não, ele pecou. Ele pecou, ele omitiu. É irmã, mas em grau de parentesco, isso até na Constituição. O cônjuge vem em primeiro lugar, né? Então, quando você introduz alguém, às vezes você casou com sua prima. Você fala, essa aqui é minha prima, não, essa aqui é minha esposa, que também é minha prima. E naquela época, quando você introduzia alguém, é óbvio que isso era praxe, entendeu? Se você chegasse em algum lugar, mesmo que fosse sua irmã, primo, parente que fosse, se fosse sua esposa, você introduziria como sendo sua esposa. E aí, se achasse necessário, você colocaria como sendo mulher. Então, ali ele chega a descumprir uma coisa que era padrão, né? Por medo de morrer, entendeu? Então ele não segue ali o que era o correto, que era introduzir a sua esposa, era prática na época. Ele introduz como irmã, e aí automaticamente ele dá demonstrando que ela está disponível, né? E não estava. É nisso que está o pecado, entendeu? Entendi sim, obrigado. Certo? Então é nesse ponto. Ele Ele perdeu a ordem da apresentação, né? Ele fez a apresentação pela metade, entendeu? E isso trouxe grande consequência para o Egito, o faraó, e quase trouxe grande consequência para a vida dele. E aí ele volta para Betel, Gênesis 13, ele volta ali para a região de Betel, na sua peregrinação. Ó. Contudo, os propósitos de Deus se cumprem apesar dos erros e desvios dos seus escolhidos. Ele prometeu e cumpriu. Deus trouxe Abraão e seus de volta a Canaã, até Betel, até o lugar onde primeiro estiver. E vamos lembrar que Deus prometeu para Abraão que lugar? Canaã, certo? Que faria dele uma grande nação, prometeu aquela terra Canaã. Não prometeu para ele o Egito, né? Então o Egito é até um desvio de caminho, né? Isso tem que ficar claro. Então Deus trouxe Abraão e seus de volta a Canaã, até Betel, até o lugar onde primeiro estiver, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor mais uma vez. As frases parecem indicar um retorno a Deus, a confiança e a obediência
uma verdadeira renovação espiritual. Estando ainda em Betel, Abrão revelou um espírito pacifista e altruísta, permitindo que Ló, seu sobrinho, escolhesse a terra em que quisesse habitar. Ló escolheu a Campina do Jordão, mais exatamente a cidade de Sodoma. O Senhor falou com Abraão outra vez, ainda em Betel, renovando e ampliando a promessa que lhe fizera na terra e descendência, que é o que a gente já leu várias vezes. Mais uma vez, Deus falou. Então percebe que Abraão passa um tempo no Egito, ele peca, né? Ele peca contra Deus, e ao voltar para Betel, a gente percebe que ele reconhece seu erro, constrói outro altar para o Senhor, adora ao Senhor, podemos imaginar até num sentimento de arrependimento genuíno, e aí Deus novamente refaz a aliança com ele, ou melhor dizendo, consolida ali mais uma vez a promessa, o pacto com Abraão. Então, e ali, Ló, naquele lugar também, a gente tem ali a história de que os pastores de Abraão e de Ló já não estavam conseguindo se dar muito bem um com o outro, e aí, enquanto Ló resolveu ir para as regiões de Sodoma e Gomorra, Abraão ficou em outro lugar, certo? Então, ele deu o direito de escolha para Ló. Muito bem. E aí, Abraão vai habitar em Hebrom. Aqui, ó, Hebrom, vamos achar Hebrom aqui, ó, Hebrom, tá vendo? Perto de Betel aqui, ó, Hebrom. Você deve estar vendo aí no mapa, Hebrom, passando o mouse. Então, continua a história de Abraão agora em Hebrom. E Abraão foi habitar em Hebrom, uma cidade antiquíssima, famosa por suas vinhas e pastagens excelentes. Se você abrir lá em Números, você vai conseguir ver isso. Vamos ver lá, então? Números 13, 22 e 23. E subiram pelo Neguebe e vieram até Hebrom. Estavam ali Aimã, Sessai e Talmai, filhos de Anak. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoar, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa rama, como também romãs e figos. Então, região de Hebrom, que aparece ali no número também, era uma região de muitas vinhas e uma pastagem excelente. Foi ali que Abraão estabeleceu morada. Essa seria a residência de Abraão até o final de sua vida. Então, ele chegou em Hebrom, uma terra excelente para se habitar ali em relação à pastagem, vinhas, etc. E ficou ali até a sua morte. Excetuando um período em que habitou em Gerar, né, com exceção quando ele habitou em Gerar na terra dos filisteus, e num lugar a que ele deu o nome de Berseba. Então, Hebrom foi como se fosse ali a casa principal dele. Por um curto período ele chegou a passar por Gerar e por um lugar que ele chama de Berseba, mas ele vai passar a vida ali até a sua morte em Hebrom. Os acontecimentos mais importantes da vida de Abraão durante esse tempo em que habitou em Hebrom foram os seguintes. Então, o que aconteceu, professor? Ele chegou, colocou ali tenda em Hebrom, falou, vou morar aqui, que é bom. Quais eventos aconteceram de importância na Bíblia a partir desse momento ali, então, onde ele resolve ali terminar sua peregrinação, digamos assim, e se estabelecer em Hebrom? Primeiro, Ló, seu sobrinho, tinha sido levado cativo com toda a população de Sodoma por 4 reis. A guerra lá dos 4 contra os 5 reis. Informado disso, Abrão reuniu um pequeno exército, 318 homens, foi no encalço daqueles reis, venceu-os e trouxe de novo todos os bens e também a Ló, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Voltando, encontrou-se com Melquisedeque, rei de Salém, que é Jerusalém, e lhe deu o dízimo de tudo. Então tem até aquele livro Fator Melquisedeque, né? Não sei se alguém já leu aí, mas uma analogia aí também sobre Melquisedeque, rei de Salém. Não vou nem entrar nessa perspectiva aqui agora, mas olha que interessante. Um dos fatos que aconteceu é que Abraão, com um pequeno exército, conseguiu derrotar os reis que tinham atacado ali a região de Sodoma e levado Ló como cativo. Então foi um tio que mesmo depois separou-se do seu sobrinho pelas brigas e tudo mais, não abandonou
e não só voltou, como trouxe ali o seu sobrinho e todos os seus bens de volta, né? Foi um resgate dos bens e da vida. E logo depois ele encontrou ali Melquisedeque, rei de Salém, que daria aí uma outra aula sobre esse estudo, e deu o dízimo de tudo para Melquisedeque. Então, Melquisedeque é um sacerdote rei, né? Qual outro sacerdote rei que a gente vai ter depois? Jesus. B, outro fato que aconteceu. Deus falou com Abrão outra vez, prometendo-lhe um filho e pronunciou a escravidão de Israel no Egito. Está lá em Gênesis 15. Se você voltar lá em Gênesis 15, é aquela passagem onde tem que Deus promete ele de fato um filho para Abraão, né? E também fala sobre o período de escravidão no Egito. Terceiro ponto, tardando o filho da promessa, o Abraão. Abraão gostava de pisar na bola de vez em quando, né? Lá, na brincadeira à parte, a gente provavelmente já pisou muito mais na bola que ele, mas não na mesma proporção histórica, porque olha isso aqui agora. Tornando o nascimento do filho da promessa, Abrão, por sugestão de Sarai, coabitou com uma serva dessa, né? A mulher mandou, o cara obedeceu, né? Uma egípcia chamada Agar, e esta lhe deu um filho, Ismael, o filho da treta. Era este um costume da época. Na época era muito comum fazer isso. Vamos lembrar ali depois dos filhos ali de Jacó, né? Eles também tiveram esse hábito ali para tentar dar dos filhos de Jacó, não, das esposas de Jacó, para tentar dar mais filhos para ele ali, Raquel e Tamar. Muito bem. Então era um costume, mas a presente narrativa, o capítulo 30, dá um prova de sua insensatez. O cara foi doido, né? E deu problema. Ismael tornou-se uma fonte de distúrbios familiares, então deu muita briga, ele implicava com o irmão mais novo. Sara também ficou louca com isso e resolveu mandar eles embora ali. Deus falou que podia mandar, que Deus ia cuidar. E cuidou. Além disso, seus descendentes, os árabes, tornaram-se inimigos perenes da descendência dos filhos das promessas israelitas. Até hoje, dia 16 de 4 de 2020, às 20 horas e 2 minutos, a maioria ou todos os árabes são contra os judeus, contra os semitas, né? Então, tá aí, né? Nós já pecamos, provavelmente já pecamos mais que Abraão, mas com certeza nunca nessa proporção. Ele descumpriu, tentou fazer a promessa do jeito dele, isso é outra coisa, gente. Se Deus prometeu uma coisa, não tenta cumprir a promessa de Deus do seu jeito, não. Se é ele que prometeu, é ele que vai cumprir. Abraão recebeu a promessa, bem clara, por sinal, mas ele quis dar o jeitinho, né? Sara quis dar o jeitinho. E a consequência, meu amigo, na época parece que não foi nada, né? Mandou embora, beleza, né? Mas a consequência até hoje, meu querido, até hoje é guerra do 6 dias, guerra do Yom Kippur, e por aí vai. Até hoje tem tensão, faixa de Gaza, e por aí, infelizmente, tem combate até hoje. A região, que, por exemplo, Jerusalém é uma cidade internacional, né? Porque tanto os cristãos, e principalmente os árabes e os judeus, consideram ela uma cidade sagrada, porque Cristo morreu ali, Abraão estava na região ali também, da região, pai Abraão para os muçulmanos é importante também, e para os judeus por ser a terra prometida. Então, tanto que a capital de Jerusalém nem é, quer dizer, a capital de Israel nem é Jerusalém, é Tel Aviv, né? Então, para você ver, tanto que um deslize, né, um querer cumprir a promessa com as próprias mãos, traz consequências históricas catastróficas, mortes que acontecem enquanto nós estamos falando. Letra D. Estando Abraão com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu outra vez, repetindo a promessa de descendência e terra. Então a gente viu que isso aconteceu várias vezes. Mudou-lhe o nome de Abrão para Abraão, que quer dizer pai de multidões, ou pai de numerosas nações.
O nome de Sarai também foi mudado para Sara. Sarai e Sara são, respectivamente, a forma antiga e mais nova de um mesmo nome, que significa princesa. Esta foi a primeira vez que Deus disse explicitamente que o filho da promessa nasceria de Sara. Foi ainda nesta ocasião que Deus instituiu a circuncisão. Vamos ler lá então, Gênesis 17, 17 ao 19? Gênesis 17, do 17 ao 19, olha lá. Então se prostrou Abraão o rosto em terra e se riu e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Além de ter feito a cagada, ele ainda quis, desculpa a expressão, mas ele ainda quis confirmar ela diante de Deus, né? Quis falar: oh, Deus, assina embaixo aí da coisa errada que eu fiz, né? E Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher te dará um filho e lhe chamarás Isaque, e estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para sua descendência. Quanto Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falou-ei fecundo, e que fecundo, porque esse povo é muito fecundo, e o multiplicarei extraordinariamente, gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, qual Sara te dará a luz nesse mesmo tempo, daqui a um ano. E fim dessa fala com Abraão, Deus retirou dele, elevando-se. Então, olha que interessante, né? Deus falou: vou fazer dele uma grande nação. E fez, tá? Os muçulmanos, os islâmicos, que são as nações que mais crescem em porcentagem na atualidade. O islamismo é a religião que mais cresce na atualidade. Então, a gente percebe que erros do passado influenciam gravemente no futuro. É por isso que a gente tem que tomar cuidado também com as nossas futuras gerações. E também Deus, nesse mesmo capítulo, eu não vou ler, mas ele institui o ato de circuncisão, que até hoje é seguido pelos judeus. Última coisa que aconteceu ali, ó. O Senhor e 2 anjos apareceram a Abraão e anunciaram o nascimento de Isaque, daí a 1 ano. Está lá em Gênesis 18, do 1 ao 15, depois pode ler lá. E também a destruição de Sodoma e Gomorra. Aquela passagem a gente fala que Sodoma e Gomorra seriam destruídos. 2 anjos partiram para aquela cidade e o Senhor permaneceu com Abraão, que passou a interceder por Sodoma e Gomorra, né? Aquela passagem clássica: se tiver 50, 40, se tiver 10, né? Até que ele vê que não tem jeito mesmo, e aqueles homens vão lá e tiram Ló de lá, mas a mulher dele virou uma estátua de sal, como a gente já conhece a história. Gerar, Berseba e Moriá, que está ali de Gênesis 19 a 22. Abraão deixou Hebron por algum tempo, lembrando, algum tempo, que depois ele volta, à procura de pasto para seus rebanhos. Em Gerar, cidade filisteia, a uns 64 quilômetros oeste de Hebron, perto da costa marítima, teve uma experiência igual àquela que tiveram com o faraó do Egito. Então, mais uma vez, o cara pisou na bola. Agora, essa é interessante. Lá, Isaac e Rebeca teriam uma experiência semelhante com um outro, Abimeleque, da mesma cidade, Gênesis 26. Deixando Gerar, Abraão foi habitar na fronteira meridional de Canaã, uns 32 quilômetros a sudoeste de Hebron. Era o lugar dos 7 poços, e Abraão, por isso mesmo, chamou de Berseba, significa os 7 poços. Durante o tempo em que Abraão habitou Berseba, o que aconteceu, professor? Nasceu Isaque, filho da promessa. Abraão estava com 100 anos e Sara com 90. Ismael tinha ali seus 14 anos. A famosa aborrecência, né? Agar e Ismael foram expulsos de casa. Ismael cresceu, casou-se com uma egípcia e foi habitar no deserto de Parã. Seus descendentes são mencionados em Gênesis 25, 12 a 18 e também podem ser vistos em todas as regiões do Oriente Médio, se você for lá passear. Muito bem, até hoje. Abraão quase sacrificou o filho Isaque no Monte Moriá, a uns 120 quilômetros de Berseba. Foi a maior prova de fé que Abraão passou, né? Então, depois de ter dado ali um filho da promessa, para Abraão, ele falou: agora me dá ele. E aí Abraão já tinha mandado embora
o Ismael. Eu falo, gente, será que agora eu vou perder os dois, né? Vou perder meus dois filhos. Mas aí a gente percebe, então, que era só um teste de fé e que a vida de Isaac é poupar. Depois, Abraão volta para Hebrom. Então, novamente, Hebrom. Abraão volta para Hebrom, principais acontecimentos desse final da sua vida. Então, a partir dali, já é o final da vida de Abraão. Primeiro, Sara morre aos 127 anos de idade e Abraão sepulta na caverna de Macpela. Está lá em Gênesis 25 essa história. B. Abraão mandou seu servo Eliezer buscar uma esposa para Isaac, entre os seus parentes em Harã, na Mesopotâmia, que está lá aqui, ó, Harã, lembra? Aqui, ó, região de Harã, que a gente mostrou, que é a região de Harã, mandou o servo, lembra aquela história lá? Mandou ele lá em Harã pesquisar, falou, vai lá nos meus parentes, acha uma mulher para meu filho. Tudo bem, o servo foi e trouxe Rebeca, né? Isaac se casou com Rebeca e ali chorou a morte da sua mãe ali junto com Rebeca, né? Ali ele foi consolado. Terceira coisa, Abraão casou-se com outra mulher chamada Quetura. Quetura é o Abraão, né? O cara era quente, bicho. O cara tinha aí mais de 137 anos, né? Se a gente fizer o cálculo de quando Sara morreu e ele era 10 anos mais velho que Sara, então ele tinha no mínimo 137 anos, provavelmente mais. Essa lhe deu outros 6 filhos, o cara ainda conseguiu fazer filho, moça. Abraão era um bichão mesmo. E aí, né, uma hora chega para todo mundo e chegou para Abraão também. Abraão morreu aos 175 anos de idade. Isaac e Ismael sepultaram na caverna de Macpela, né? Então, ali, os dois grandes descendentes sepultaram ali Abraão na caverna de Macpela, e assim termina a história de Abraão, que teve filho com 3 mulheres diferentes, ao todo 8 filhos, né? Pelos meus cálculos aqui, e da descendência dele, como a gente percebe aqui, ó, as mulheres de Abraão, Terã, tá, Gênesis, aí vem Abraão, casa com Sara, e dele sai Isaac, os israelitas, e isso aqui, esse mapa é importante, eu vou fechar a aula aqui, tá? De Sarai sai Isaac e toda a descendência dos israelitas. Quando ele deita com Agar, nasce Ismael e nasce os árabes, meu querido, que estão na área até hoje, causando aí treta com os filhos israelitas aqui. E também Quetura, que o cara não aguentou ficar sem esposa, não. Casou com Quetura e teve 6 filhos. E esses 6 filhos com Quetura vão ser o povo dos midianitas, que tem ali referências aí, tanto em Gênesis 25, 2 a 6, como em Êxodo 2,15. Vamos ver Êxodo 2,15 para a gente ver essa referência? Êxodo 2,15. Informado desse caso, procurou o faraó. André, Sim. Desculpa, só antes de você fazer essa leitura, para eu entender aqui, você disse a escritura que fala, eu não sei se foi no slide que falou, que quem enterrou, quem sepultou foi Isaac e Ismael, mas Ismael não tinha sido expulso, aí ele volta depois em algum lugar? Sim, aqui ele já era adulto velho, pensa. Se ele teve Ismael aqui Ele já tinha 14 anos quando Isaac nasceu, né? então ele já tinha aqui quase 100 anos, uns 80 e tantos anos, quase 90 anos. Né? Não, Então tá. já era bem velho aqui, ó. Gênesis 25, do 7 a 11. Eu também fiquei com essa dúvida, André, porque eu pensei, mas será que eles depois se reencontraram, né? Sim, para enterrar o pai. Sim, mas só para enterrar o pai, porque eles se tornaram inimigos, então? Não, naquela época não. Os judeus vão virar inimigo dos israelitas só depois, aqui, bem mais recente, por causa aqui da Segunda Guerra Mundial. Então existe a treta, mas só só pelo fato de ser um expulso e o outro permanecer, então ficou tipo, o queridinho ficou, né, e o outro teve que na sair. verdade, assim, mas isso não trouxe, a partir desse momento, a guerra, não, né? A confusão. Não. Vamos ler aqui a passagem e aí eu te explico o que aconteceu na história.
Foram os dias da vida de Abraão 175 anos, expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Sepultaram no Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteira Manré. O mesmo campo que ele tinha comprado para sepultar a sua esposa, certo? Depois Deus abençoou Isaac e habitou em junto a Berlarã. Então presta atenção, história. Vamos lá aqui. Vou fechar aqui já, só para você ver aqui, os nossos slides vão terminar. Slide não, né? A gente fica para a semana que vem com a história de Ló, que é o restante aqui. Então, eu vou até fechar aqui para vocês verem eu melhor. Cadê? Então, presta atenção. História de Isaac e Ismael. Muito bem. Povo judeu teve a sua habitação, tudo mais, Canaã, teve as conquistas ali com Samuel, tudo mais. Depois vai acabar indo para os cativeiros, que a gente sabe, quando você lê ali o Antigo Testamento você vai ver, né? Primeiro Sírio, depois da Babilônia, né? Passa para esses cativeiros e depois a gente tem o período interbíblico e a região passa a ser dominada pelos romanos. Os judeus ainda viviam ali muito na região, muitos já tinham saído, viviam em outros lugares, mas a maioria ainda vivia ali na região de Israel, até que no ano 70 teve a diáspora, e aí os judeus se espalharam pelo mundo, certo? Se espalharam pelo mundo inteiro. Tinha um atrito ou outro, tinha, mas eles eram espalhados, tanto que quando a gente tem ali a guerra das cruzadas, é uma guerra entre os muçulmanos e os cristãos, né? Não é nem uma guerra entre os muçulmanos e os judeus, porque os judeus estavam espalhados. Judeus era inglês, judeus era espanhol, judeu era de qualquer lugar, entendeu? Ele não tinha uma terra, né? Judeus da África, né? Tinham judeus da África. Tem um filme muito legal dos resgates de alguns judeus que viviam na África. Eu esqueci o nome da tribo dos judeus que viviam na África. Depois eu lembro. Tem um filme com o Chris Evans, que faz o Capitão América, né? Que é dessa história deles resgatando esses judeus que vivem na África para levar para Israel. História bem legal, um filme bem massa, tem no Netflix. Depois você pesquisa lá, que eu não estou lembrando o nome. Mas até aí ali depois da diáspora, a gente veio Hitler, né, na Segunda Guerra Mundial, perseguiu os judeus, fez os campos de concentração, matou 6 milhões de judeus, que tinha muitos judeus na região ali da Alemanha, no entorno da Europa, que judeu não tinha terra, judeu era um povo, certo? E aí, depois desses massacres, tudo resolveu-se dar uma terra para os judeus, que é a região de Israel atual, que pertenceu ao exército turco-otomano, foi tomado durante a Guerra Mundial ali, e aí resolveram, então, passar para tomada da Primeira Guerra, depois virou colônia da Inglaterra, e aí resolveram, então, em 1948, criar um Estado de Israel. Só que aí o povo que morava na região não gostou, que é conhecido como Palestina, né? O povo não gostou ali, a maioria dos que moram ali, quase todos, eram muçulmanos, eram da descendência de Ismael, certo? E aí, com a construção desse território judeu, teve guerra atrás de guerra até hoje, luta até hoje, exatamente por conta deles terem ficado ali. Por exemplo, os curdos são a maior nação sem um território. Eles habitavam aquela região, né? Então eles estão muitos ali, são muçulmanos e tem essa briga constante com Israel. Então o fruto dessa treta vai sair agora, né? Nesses últimos séculos, nesse século atual, é que essa briga é mais intensificada, certo? Então é uma coisa bem mais recente. Então Ismael e Isaac não tiveram problema nenhum em sepultar o pai, porque essa treta vai acontecer mais de 3.000 anos depois. Não, entendi. Obrigada, André, valeu. Certo? Desculpa, mas é porque eu tenho uma discípula que ela está querendo saber muito de como que acontece essa confusão lá com Ismael, né, as descendências de Ismael e de Isaac. Então eu preciso de entender para poder passar, tá? Me desculpa aí. Isso é bem mais... Não, mas também acaba que era uma dúvida minha. Desculpa por fazer pergunta, não. Beleza, André. É só esse fator histórico, entendeu? Essa guerra vai acontecer de 1948 para cá. Abraão pisou na bola lá 2.000 anos antes de Cristo, 1.000 anos antes de Cristo, né? Não vou datar certo aqui.
A treta vai acontecer só agora, mais 3.000 anos depois, entendeu? Entendi, brigadão, excelente, valeu. Certinho, pessoal? Então é isso, 8h20 para a gravação aqui.